Olá, hoje nós estamos aqui com a Jéssica Santos, uma psicóloga, e nós vamos falar um pouco sobre a saúde emocional das crianças, né? Não podemos deixar de notar que elas também estão sendo muito atingidas. Então, vamos conversar com ela para ver o que nós podemos fazer para ajudar as crianças nesse momento também. Jéssica, é um prazer te receber aqui. Olá, pessoal. Olá, Ximena. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, que eu gosto muito, né? Como ela disse, meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga. Atualmente eu vivo na Inglaterra, né? Já estou aqui há quase 2 anos. Trabalho com atendimento hoje online, né? Meu modo de trabalho é todo virtual, todo online, porém tenho experiência clínica com crianças, adolescentes e adultos. E hoje eu estou voltada, né, para essa área mais do transtorno mental, né, dos transtornos de humor, principalmente ansiedade, depressão, transtorno de pânico e essa parte mesmo da saúde emocional, né, tanto não só das crianças, mas também do adulto, do adolescente e do idoso. Interessante, né? Obrigada por sua disposição, desde aí de Londres, tá doando seu tempo aqui para o nosso workshop. E nós viemos falando, já começamos o workshop falando um pouquinho da saúde emocional dos pais. Porém, a saúde emocional dos filhos também está sendo imensamente afetada, não é mesmo, Jéssica? Muito. Uma coisa que a Muito. gente sempre pode perceber, por exemplo, nós não podemos esconder das crianças tudo o que está acontecendo. As notícias estão aí, nós somos invadidos 24 horas por notícias sobre o vírus, infecção, mortes e tudo mais. Como você acha que a gente tem que trabalhar isso com as crianças? Bom, Ximena, primeiramente, como que a gente pode trabalhar, como a gente pode falar para eles, né? Mas antes da gente falar para eles, nós adultos precisamos nos preparar emocionalmente para este momento, para esta situação, porque está sendo uma situação tão atípica, tão diferente, que não está desestabilizando só as crianças, os adultos também. A gente tem visto muitos pais preocupados, muitos pais sem saber o que fazer. Então, o primeiro passo é vocês pais se organizarem, né? Se prepararem emocionalmente. Por quê? Porque a criança, ela precisa sentir confiança naquilo que você está falando, né? Ela precisa sentir que mesmo diante de todo esse caos, ela vai ficar segura, né? Ela vai ficar bem, né? O que a família dela vai conseguir lidar com isso todos juntos. Então, o primeiro passo seria esse, né? Organize essa conversa, como que você vai ter essa conversa. Tenha uma conversa que tenha que ser aberta e franca, tá? É extremamente importante a criança se atualizar sobre o que está acontecendo, mas também é extremamente importante a gente aprender a filtrar as informações. Como a sua criança vai ter acesso a essas informações, o quanto ela vai poder ter acesso a essas informações. Porque quando a gente esconde aquilo que está acontecendo, de uma certa forma, a criança, ela sente o ambiente. Então, ela sabe que tem alguma coisa que não está bem, que não está legal, ela vai começar a ver as mudanças na rotina dela, ela vai começar a ver que tem alguma coisa de errado. Vai gerar estresse, ansiedade, angústia, preocupação. Então, para que isso não aconteça, tenha essa conversa aberta, franca, né? Participativa. Pergunte para a criança se ela entendeu o que está acontecendo. Peça para ela contar na versão dela como que ela entendeu aquilo que foi dito para ela. Extremamente importante, né? E dê orientações de como elas podem se prevenir durante esse momento. E lembrando, não é só dar orientação, pais são modelos, então vocês precisam também darem um modelo de como é esse processo de prevenção, tá? Eu imagino, o exemplo em primeiro lugar, né? E você falou Exato. de ter uma conversa franca. Tem um limite aí para cada idade? Até que ponto eu posso colocar para ele a realidade de que a qualquer momento qualquer um da família pode se infectar, qualquer um da família pode falecer? Até que ponto a gente pode ir com a criança?
A idade, ela conta muito, né? É uma criança, por exemplo, de 4 anos, você talvez não seja necessário você dizer que tem o perigo de alguém morrer. Você Né? pode dizer sobre a situação de uma forma bem lúdica. Hoje a gente tem visto várias formas de você dizer, conversar com a criança, né? De uma maneira mais simbólica, que a gente costuma dizer, brincando, né? E se caso, o que acontece? A criança ela não é curiosa igual o adulto, né? A gente quer todas as informações ao mesmo tempo. A criança, as informações que ela vai pegando é aos poucos. Então ela vai perguntar para você: o que é esse vírus? E você fala o que é. O que acontece quando pega esse vírus? Você fala o que é. E aí, se ela chegar a perguntar, ou ela ter escutado algum amiguinho falando que perdeu algum ente querido, aí os pais podem dizer que é uma consequência que acontece do vírus, mas de uma forma assim, muito filtrada, tá? E sempre passando conforto e segurança para essa criança, porque senão ela vai ficar apreensiva, na cabecinha dela vai ficar, nossa, eu vou perder meu papai, minha mamãe, meu irmão, meu vovô, minha vovó, né? Entender, explicar para ela por que ela não pode visitar mais o vovô frequentemente, ou quando as visitas acontecerem, por que ela precisa estar protegida, né? Qual é a importância disso? Para crianças mais velhas, você pode dar um pouquinho mais de informação, desde que vocês sempre se certifiquem como essa criança recebeu. É extremamente importante, porque a forma como a gente é responsável por aquilo que a gente fala, não pelo que o outro entende. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, é sempre importante a gente verificar como esse outro recebeu essa informação, porque às vezes ele recebeu de uma forma meio distorcida. Às vezes ele falou, se falou assim, olha, é um vírus que acaba matando. Nossa, peguei o vírus, morri. Então, acaba sendo assim, bem o extremo. Então, sempre pais, se certifiquem como essa criança recebeu, tá? Ou esse adolescente. Eu entendi. Ser claro, né? Não ficar escondendo as coisas, mas conforme a idade. Inclusive, Sim. eu estou entrevistando alguns pais e teve uma criança que perguntou para a mãe falou que na hora ela ficou sem saber o que falar. Ela perguntou, mãe, você vai morrer? E a mãe falou que praticamente teve que se esconder, chorar, porque foi muito impactante. Depois voltou e conversou com ela. Que atitude seria a mais correta nesse momento? A mãe respirar, não entrar em pânico, por mais difícil que seja. E, na verdade, assim, perguntar para a criança por que que ela fez essa pergunta, por que que ela acha, né? Porque aí a criança vai contar como que tá na cabecinha dela o que está acontecendo. Olha, Depois que ela interessante. passar, depois que ela passar como está isso na cabecinha dela, aí a mamãe senta e conversa e explica, filha, olha, existe essa possibilidade realmente de morrer, mas aí explica essa questão da faixa etária, explica os grupos de risco, né? De uma forma assim bem sutil, bem suave, e que a mamãe e o papai não estão dentro desse grupo de risco que tem essa possibilidade. Que a mamãe tá bem, que a mamãe vai precisar cuidar da saúde dela, assim como a da família, né? Se eles continuarem todo mundo se prevenindo, se cuidando, como tem sido orientado, todo mundo vai conseguir ficar bem, né? Porque a gente não precisa antecipar o medo dessa criança, porque ela já está vindo com medo, ela já está vindo com receio. Provavelmente, ou ela viu essa informação em algum lugar, ou ela escutou falando. Tomem muito cuidado, pais, com o que vocês falam na frente das crianças, porque a criança às vezes está ali brincando, distraída, e a gente está conversando e acha que eles não estão escutando. Não é bem assim, não. Eles estão ali, mas eles estão com a orelhinha em pé, Teninha tá? ligada, né? Exato. E olha, a antena deles é boa. A hora que você pensa que eles não escutou, eles estão Verdade. lá filtrando tudo, captando tudo. Então tome muito cuidado com o que vocês dizem e como vocês dizem, porque a criança ela não tem essa diferença, ela não consegue fazer esse filtro do real e da fantasia. Para elas é tudo a mesma coisa, tá? Então assim, se você, elas são muito literais, elas levam mesmo ao pé da letra aquilo que é dito. Entendi. E dentro desse quadro, dessas entrevistas, foi interessante, praticamente todos disseram que notaram um quadro de ansiedade nas crianças. Se Sim. nós estamos ansiosos, e não, nem sempre a gente consegue 100% filtrar isso para a criança, mas a criança tem o entorno dela, ela já foi retirada dos amiguinhos dela, retirada da escola, doida para sair. E aí começou a criar esse quadro de ansiedade, que seria normal para o momento que nós estamos vivendo, né? Sim.
Exatamente. É esperado que as crianças, né, fiquem ansiosas, os pais, né? O que acontece? A gente tem que observar o quanto dessa ansiedade é da criança e o quanto dessa ansiedade é da família, é dos pais. É porque a criança ela acaba se sentindo muitas vezes mais ansiosa devido à ansiedade dos pais, da preocupação dos pais. Então, assim, sempre que essa criança se sentir ansiosa, expliquem para elas os sentimentos, né, da ansiedade, quais são, né? Que a criança ela começa a aparecer, é bem sutil. Às vezes inquietação, né? Às vezes ela começa a mudar o sono, alteração do sono, alteração da alimentação, ela começa a apresentar, às vezes, algum comportamento de impaciência, irritabilidade. Então, assim, vai conversando com essa criança, explica o que é isso que ela está sentindo, porque ela não sabe. Uma criança não sabe nomear, eu tô com ansiedade. Ou se ela fala, eu tô com ansiedade, é porque ela escutou alguém falando, e não porque realmente ela sabe o que é. Então, explica o que é isso e pergunte para ela o que está gerando essa ansiedade. O que foi? O que está acontecendo que você está se sentindo dessa maneira? Ah, eu estou sentindo falta de ir para a escola com meus amigos, de conversar, ou eu estou ansiosa para ver meus amigos na chamada online, que é a hora, é o único momento que ela tem de reconectar-se com os amigos, né? Porque ela foi tirado tudo da vida dela de uma forma muito brusca, né? Então ela teve que se adaptar. Então, sempre procure conversar com ela e identificar o que está deixando ela ansiosa. Quando ela identifica, vocês identificam isso e vocês explicaram o que é a ansiedade, aí você consegue trabalhar com ela como ela pode lidar para esperar isso, ou como ela pode lidar com essa ansiedade. Olha, tá tudo bem, né? Você vai ter aula a tal hora, contabiliza, mostra um reloginho, ainda falta meia hora para você ver os amiguinhos, né? Na hora que você estiver lá, você vai fazer isso, 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 depois você vai ter um tempinho para conversar, para matar a saudade, ou qualquer outra situação que esteja acontecendo. Mas sempre tenta identificar o que tá deixando essa criança ansiosa, né? E vocês podem fazer isso com vocês também, pais, né? Tô ansioso. Por quê? Identifique o gatilho que está deixando vocês ansiosos, porque aí vocês conseguem controlar a ansiedade, né? Lidar com ela e resolver a situação. Porque senão é pai ansioso, mãe ansioso, irmão ansioso, filho ansioso, tio ansioso, vó ansioso, cachorro ansioso, Ui, papagaio ansioso. É todo mundo. Como é sim, que a gente faz? difícil. Muito. Mas uma coisa que eu percebi, Jéssica, que os pais têm falado é a falta dos amigos, né? A falta que eles têm de ficar com os amiguinhos, de brincar. O que você acha que os pais podem fazer para suprir, de alguma maneira, essa necessidade deles? Vamos lá, então. Frente à situação que a gente está agora, talvez eu acho que o primeiro passo seria suprir isso, né, o mínimo possível, porque não vai dar para substituir o contato físico. O contato físico, ele é uma coisa insubstituível, né, mesmo que a gente tenha o acesso da tecnologia aí tão próximo, que pode conectar, por exemplo, você aí no Brasil e eu aqui, né, na Inglaterra, então a gente está se conectando, a gente está se aproximando, mas isso não substitui o contato físico. Então, mas a gente tem esse recurso, então por que não usar isso ao nosso favor? Né? Por que não combinar com a mãe desses outros coleguinhas, fazer uma ligação para esses amiguinhos conversarem, né? Olha, vamos marcar uma tarde de um lanche, de um piquenique com eles, com 2, 3 amiguinhos. Você faz um lanche aí, o outro faz um lanche lá, eu faço um lanche aqui, e a gente deixa eles ficar uma hora ali, cada um tomando o seu lanche, ou batendo um papo, jogando um jogo junto, dependendo da idade da criança, né? Porque aí, no mínimo, essa criança ainda volta a ter um contato, né? Ela muda Sim. esse contato. Outra opção seria os pais começarem talvez, desenvolver mais atividades com essas crianças, né? Atividades no qual essas crianças faziam antes. Por exemplo, às vezes eles estavam acostumados a sair com os amiguinhos, né? Ir para casa do amiguinho, ficar 1 ou 2 horas para brincar. Ah, eles iam lá e brincavam de cabaninha, brincavam de carrinho, né, de casinha, da hora do chá. Então, busquem fazer essas atividades com os filhos,
né? Tirem aí meia hora do dia, 20 minutinhos do dia, para vocês terem esse tempo com eles, para que eles não se sintam tão sozinhos, né? Não se sintam tão angustiados. Porque às vezes a gente senta na mesa de trabalho e tem que passar 8 horas dentro do trabalho em casa, né? Que são Sim. os home office. Uhum. Só que essa criança, imagina uma criança de 6, 7 anos dentro de casa com o pai trabalhando. O pai não vai trabalhar tranquilo, porque a criança vai ficar, "Ô, mãe, eu quero isso. Ô, mãe, eu quero aquilo. Olha, mãe, que legal que eu consegui fazer com o Lego. Olha, mãe, o meu desenho." Ninguém dá conta. Então, assim, para que isso se evite, senta com ele, tira 10, 15 minutos e explica. Olha, a mamãe vai conseguir ficar com você um tempinho aqui, mas depois a mamãe e o papai precisam voltar a trabalhar. Tudo bem? Tudo bem. E aí, esses 10, 15 minutinhos façam que sejam maravilhosos, para que ele entenda que mesmo você estando ali na mesa, tendo que trabalhar, ele vai ter esse tempo com vocês. Ele não vai se sentir tão sozinho, né? Não vai se sentir tão estressado, tão entediado, porque é chato a gente ficar o dia inteiro sem fazer nada, né? Nossa, sei como. E você entrou num ponto interessante. Eu trabalho com aulas online. Só que a maioria dos meus alunos agora estão no home office em casa. A gente não está tendo mais tantas aulas direto da empresa. E é normal, aparece namorado, marido, criança, cachorro, Sim. aparece todo mundo. E a gente tem até uma certa paciência. Mas eu percebo que eles ficam perturbados, assim, ai, desculpa, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo controlar essa criança. Então, você acha que ele deveria ter uma conversa séria, estipular horários de ficar com a criança, para a criança entender que esse horário ela não pode estar incomodando o pai ou a mãe? Incomodando entre aspas, né? Chamando atenção. Verdade. Sim, na verdade é extremamente importante a rotina, né? Nesse caso, frente à situação que a gente está passando, a rotina, por que que ela é importante? Ela é importante para a criança saber o que vai acontecer no dia dela, ela é importante para ela saber que ela vai ter algumas obrigações que não são negociáveis e que ela vai ter coisas que são mais flexíveis durante o dia, né? Então, se ela tem que ter 4 horas de aula online, então assim, olha, ô filho, você tem que ter a sua rotina, vamos sentar, faça isso junto com a criança, porque ela tem que participar, afinal, a rotina é dela, não de Não é você vocês. que tem que estipular, ela tem que ter uma É, comunicação. Hein? exato. O que vocês podem estipular, o que os pais podem estipular é que tem algumas coisas que não são negociáveis, né, que tem Sim. que existir dentro da rotina deles. Por exemplo, o horário da aula, né, o horário, algumas obrigações como arrumar a cama, tirar a mesa do café, escovar os dentes após todas as refeições, o horário para todas as refeições. Ó, isso não é negociável, isso tem que ter. A gente só vai organizar os horários que isso vai acontecer. Aí é diferente. Ó, o horário da aula, ele tem que ser à tarde, porque é o horário que os professores vão dar aula, tudo bem? Então, ó, de tal hora a tal hora você vai ter horário de aula. Que hora que você vai fazer essas outras coisas? Ah, vou fazer tal hora, tal hora e tal hora. Ok. Esse tempo você tem livre, né? Você vai poder fazer o que você quiser. Se você quer andar de bicicleta, jogar futebol, jogar videogame, é esse o tempo que você vai ter para fazer isso. E aí, de acordo com essa agendinha, essa rotininha da criança montada, os pais vão montar a deles, e dentro dessa rotina dos pais, eles vão inserir esse tempo com a criança, né? Aí é onde os pais vão entrar. Filho, esse tempo aqui, ó, é o tempo que a gente vai ter junto, pra gente fazer o que a gente quiser, né? E aí, nesse tempo aqui que a gente não vai poder estar junto, a mamãe e o papai precisam trabalhar, né? Então, é extremamente importante que, se você precisar de alguma coisa, você avise a gente, né? Explique a importância dele não poder estar interferindo, não estar chamando o pai toda hora. E aí a criança ela vai entender, opa, eu vou ter esse tempo com eles, eu não vou ficar totalmente sozinho durante o meu dia, né? Organize uma rotina, porque a gente, adulto, precisa disso. A gente acorda e fala assim, olha, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que organizar isso no trabalho, eu tenho que comprar isso, eu tenho que estar em casa a tal hora, eu tenho que buscar a roupa lá na lavanderia. É importante. Por que para a criança não seria? Né? Porque é isso que faz com que a gente saiba o que vai acontecer no nosso dia. A criança precisa disso também. E lógico, não adianta a gente querer que a criança não vai atrapalhar, porque não tem como, não tem como. Ela vai aparecer de vez em quando, chamar no meio de uma reunião, e tá tudo bem, né? É normal, porque hoje
essa situação ela tá aceitável. Não tem como a gente não ter que lidar com essas situações. E falar, gente, acontece. Quando você tem filho, ele vai participar às vezes da reunião. Sim, da reunião, da aula, aí eles vão, eles falam Exato. tchauzinho, já me conhecem já. Eu também acho que é inevitável, não tem como você abdicar Não, disso. Interessante isso, Jéssica, que você falou, me chamou a atenção que você falou assim que a criança precisa ter uma rotina. E o primeiro item da rotina que você falou é fazer a sua cama, né? Eu, pela experiência assim que eu escuto dos pais, eles acham que ele é muito pequenininho, ele não deveria fazer cama, ele não deve fazer um trabalho de casa, não deve fazer nada. As crianças têm que descansar, têm que brincar. Eu acho interessante mostrar qual que é a importância de ter essa rotina. primeiro de tudo, autonomia, né? É extremamente importante a criança entender que tem algumas coisas que ela vai precisar dos pais e que outras ela precisa aprender a lidar sozinha, né? E a gente, né, principalmente nós psicólogos, batemos muito com essa questão de os pais terem dificuldade de deixar os filhos crescerem, né? Ah, eu faço por ele. Pai, mamãe, tem coisas que vocês vão fazer por ele. E tá tudo bem. Mas tem coisas que eles precisam começar a fazer. Porque não dá para vocês estarem o tempo todo fazendo. Então, como que a gente começa? Com coisas da rotina diária, né? Você vai arrumar uma cama, não é simplesmente você só arrumar uma cama. É ele entender que ele vai ter algumas obrigações durante a vida, porque a gente sabe que na vida adulta, quando a gente chega lá, a gente tem obrigações, né? E que são obrigações que não são negociáveis. Assim como a gente tem deveres e tem direitos. Né? Então, não adianta a gente querer cobrar só os direitos se a gente não faz a nossa parte. Então, você ensina para essa criança que ela tem algumas obrigações, que ela tem os deveres dela. Então, quando ela faz os deveres, ela tem os direitos dela. Você ensina essa criança autonomia, independência. Você ensina que ela, assim, não vai poder, às vezes, ter tudo que ela quer. Porque a gente sabe que o mundo, ele não é assim, né? A gente nunca tem o que a gente quer, né? Uhum. Lógico, você não precisa ser carrasco, não é isso. Mas você precisa entender que ela vai ter que fazer algumas coisas. A gente vê muito, principalmente quando chega na adolescência, relatos de adolescentes falando que se sentem muito inúteis, que não têm utilidade e função nenhuma dentro do Olha, mundo, dentro da família, dentro do contexto social. E quando você começa a investigar, quando você começa a olhar, esse adolescente não tem função nenhuma dentro de casa, sabe? Não faz a própria cama, não tem nem a função de lavar uma louça depois que todo mundo termina uma refeição, ou de ir lá no mercado e comprar alguma coisa. Então, assim, é extremamente importante. Você não vai estar maltratando o seu filho, você não vai estar fazendo mal para ele, coitadinho. Coitadinho, se assim, se você exceder, porque realmente, de cada claro. idade, a gente orienta. É esperado que nessa idade a criança ela já saiba guardar o sapato dela, que ela tenha essa independência, essa autonomia, que vocês, pais, não precisem estar fazendo por ela. É esperado, por exemplo, recentemente eu tô com um caso que é uma criança de 10 anos e a mãe tá trabalhando em casa e aí às vezes ele quer comer, né? Ele fala assim, mãe, eu quero pão, né? Eu quero leite. A criança de 10 anos é esperado que ele vai lá e faça o pão dele, o leite dele. Olha Lógico, só. do jeito que você quer. Ah, eu Uhum. quero um pão quente, ou eu quero um pão só com presunto e queijo, ou um leite quente, um leite gelado. Então não usa forro. Então, olha, você já sabe fazer isso. Monta o pão do jeito que você gosta, pega o seu leite. Porque aí também essa criança não fica totalmente dependente de você, né? Ele mesmo Exatamente. pode se virar. E tem um outro ponto também muito interessante aqui, é que assim, às vezes os pais fazem alguma coisa para os filhos, mas da forma como os pais gostam. Ah, eu vou fazer o lanche desse jeito, porque é o lanche do jeito que eu gosto. E aí você Sim. também tira essa oportunidade do filho fazer o lanche do jeito que ele gosta, né? Então é aquela questão também da própria criança se conhecer. Olha, eu prefiro o meu sanduíche sem presunto, só com queijo. E o pai prefere com presunto e queijo. Então, tira também essa oportunidade. Então, assim, é extremamente importante essas obrigações pequenas e adequadas para a criança, né, para o adolescente,
E tem tudo isso também, tem tudo que ser medido, e para lá na frente essa criança se torne um adulto flexível, independente, autônomo, que saiba o que ele quer, né? Que não precise depender de ninguém, porque aí a gente cria uma dependência afetiva também, né? É tudo uma questão, assim, coisas pequenas que a gente não vai vendo isso, e depois isso se junta, aí na vida adulta começa a aparecer. Tem uma amiga que fala que quer que o filho dela seja um adulto funcional. Porque o modelo que a gente tem hoje, pelo menos a minha infância, não foi dessa forma. A gente era limitado em muitas coisas economicamente, e também você tinha que ir para a escola sozinho, você tinha que fazer suas tarefas sozinho, e não tinha Google, não tinha nada. E hoje a gente vê um modelo diferente, né? Hoje eu falo, você vê muito mães motoristas. Leva o filho aqui, leva o filho ali, leva o filho ali. E o filho normalmente não tem essas atividades. E principalmente para um adolescente, né? Se a gente para pensar desde criança, sim, mas um adolescente hoje, ele precisa ter essa autonomia, né? Sim, sim. É extremamente importante. Eu vejo muitos pais, eu acho muito engraçado, que eu vejo os pais falando, nossa, eu queria que ele aprendesse a andar de ônibus, né? Fosse sozinho, fazer as coisas dele. Tá, mas quando que você deixou ele fazer isso? Quando que você ensinou ele a fazer isso? Ah, Verdade. como que era? Ah, eu sempre levei. Falei, então por que ele tem que saber? Nunca foi ensinado, né? Você nunca deu essa oportunidade dele ter essa autonomia. Então, por que ele tem que saber agora? Entendo que hoje a gente vive num mundo e numa realidade que a gente tem que sim se preocupar, a gente tem que sim ter esse cuidado, mas a gente também trabalha muito com informação e orientação. Sempre sente e explique. Olha, se acontecer determinada situação, você se deparar com essa situação assim, assim, assado, você precisa agir dessa maneira. Né? Olha, é isso que você tem que fazer. Grita socorro, grita fogo, chama a polícia, liga para a mamãe e para o papai. Então, assim, oriente. Porque se você orienta o seu filho, ele vai saber o que fazer se caso isso algum dia ele passar por isso, tá? Não dá pra gente catar os filhos e pôr numa bolinha e deixar eles lá e achar que não vai acontecer nada. Não é assim que funciona. Né? Infelizmente não é assim. Mas o que você pode fazer? Você pode ensinar o seu filho a se defender. Porque foi assim que você foi ensinado, foi assim que você aprendeu. E você sabe que se você não foi ensinado, você aprendeu da forma mais difícil. Então não deixe que o seu filho passe por isso. E você citou uma realidade, né? A gente vê que a violência no Brasil, especialmente, talvez a gente não vê tanto lá fora, a gente vai para fora, não vê tanta violência assim tão pequena de um tênis, de um celular, a gente não vê esse tipo de violência tão fácil lá fora, mas no Brasil ela está aí à vista. Então, muitos pais têm medo justamente de colocar o filho para tomar um ônibus ou ir ao mercado, que seja, por causa da violência. Mas eu também acredito que acho que isso não seria o melhor método, como você disse, manter ele numa bolha, que ele precisa se adaptar, não é mesmo? Sim. Sim, exatamente. É onde eu entro de novo a informação, a orientação. Explique qual é a realidade que existe, porque quando você mantém ele numa bolha, você acaba impedindo ele de entrar em contato com a realidade, né, com o que realmente é. Então, oriente, converse, explique, né, dê meios para eles, se caso eles passarem por essa situação, como eles podem se defender, como eles podem lidar com essa situação. Porque senão ele sempre vai ficar imaturo, vai crescer um adulto sem saber como resolver. Mas eu vejo assim que às vezes tem pais que não conseguem fazer isso, porque tem pais que não sabem lidar com isso, né? Tem Sim. pais que não conseguem. Então, assim, novamente, se preparem emocionalmente, porque pais vai gerar perguntas, vai gerar dúvidas. É muito engraçado quando às vezes a criança chega e faz uma pergunta que você olha para a criança assim, como ele conseguiu, de onde ele tirou essa pergunta? Eles vão aparecer com perguntas, não tem como. E assim, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se organizar para responder. Pega no susto de primeira? Pega, mas saiba, o seu filho vai crescer, não tem como ele nunca um dia nunca vir perguntar. E uma coisa que a gente sempre bate, entenda, a curiosidade da criança, ela é diferente da do adulto. Você não precisa dar informação para ele tudo descritinho, certinho. Não.
dê as informações que ele pediu. Mãe, eu quero saber como que como que a pessoa morre, por exemplo, com o corona. É uma pergunta assim, né? Tá, filho, ela morre desse jeito, assim, assim, assado. Filtre. Deu pouco, né? Sim. Não precisa dar tudo. A gente já quer explicar tudo de uma vez, né? Mas seria, então, filtrar de acordo com a idade, a capacidade. E uma coisa interessante que você falou é ver qual realmente é a curiosidade dele, perguntar o que ele pensa a respeito, né? E ver se ele está entendendo a mensagem que você está passando, né? Ele fazer a devolutiva. Não, eu entendi que você falou isso. Ah, então estamos claros. E nesse ponto, é engraçado que eu lembrei de uma amiga minha. Ela falou que a filha dela, eu não lembro se ela tinha 8, 9 anos, uma coisa assim, e perguntou de onde vinham os bebês. E a minha amiga deu aquela explicação, só faltou desenhar a cegonha, mas deu uma explicação assim, bem, bem lúdica, né? Não sabia o que falar. Aí eu não sei se foi no mesmo dia, eu sei que de repente ela pegou ela no Google, como você sabe. Então a gente entra agora num ponto que a curiosidade deles também está inata aí neles. E agora, antigamente você falava, larga esse celular, você não pode ficar nesse celular, não fica brincando. E hoje você tem que fazer eles ficarem com o celular, com o tablet ou o computador para estudar. Então, como que os pais podem manter aí esse jogo aí, né? Você não pode ficar tanto tempo, mas ao mesmo tempo você tem que sentar agora para estudar. E normalmente não é só uma hora, sempre tem alunos aí com uma carga de 4 horas de aulas online. Então, como administrar essa permissão dele com a informática, com a internet? Acho que a gente pode voltar na questão da rotina, né? Para explicar com essa criança assim, olha, você vai ter acesso ao seu tablet, ao seu computador, ao seu celular, para determinadas atividades, para aula online, né? E para lazer. Então, você vai estipular. Você tem 4 horas de uso para aula online e 2 horas para lazer. Como você vai usar essas 2 horas de lazer, você vai escolher, né? Estabeleça limite, que aí ele vai entender. Olha, aí se for questionado, se a criança chegar a questionar, mãe, mas antes eu não podia usar, agora eu tô podendo, explica, olha, é frente à realidade. Devido a essa realidade, né, a gente passou a ter que ter esse acesso, esse contato maior com a tecnologia, com o uso dos aparelhos, né, da internet, mas estabeleça limite. Isso não muda, né? Porque a realidade mudou, então a gente também tem que mudar algumas coisas, mas algumas coisas elas têm que permanecer. Então, quando for questionado, acho que esse é o exemplo, acho que a chave é aqui. Estabeleça ou falar, ele tem que entender que ele vai usar a internet, que é onde ele vai se conectar com o mundo, porque hoje é isso que tá. A gente vai se conectar com o mundo através da internet, através da tecnologia. Então, explique, você vai usar ele tanto tempo para as suas atividades, que são obrigatórias, e tanto tempo para lazer. Agora, como você vai administrar esse horário de lazer, você vai escolher. Né? E se você colocou 2 ou 3 horas de uso durante o dia, sejam firmes. Porque se você ceder, eles vão ganhar. É simples. Detalhe importante é ser firme na rotina. Porque às vezes para o pai, eu penso assim, os pais hoje, a maioria trabalha fora. Então vai entrar 8 horas na empresa, vai sair às 5, a rotina dele está lá, o horário dele está lá. Mas quando ele vem para casa, ele vai ter que estabelecer uma rotina para ele, para as crianças, e ser firmes, porque uma rotina quebrada claro, não vamos ser exagerados, eu acho, mas uma rotina quebrada quebra objetivos, quebra funções que devem ser cumpridas naquele dia, né? Sim, exatamente. Eu vejo que para os pais não é difícil, às vezes, eles falarem o não. Para alguns, sim. Mas o difícil com a criança é você manter o não, porque, eles são insistentes, muito insistentes. Eles te cansam pelo cansaço. Sim. Mãe, por favorzinho, mãe, só um pouquinho, mãe. Eu te amo tanto. Vai, mãe, por favorzinho. Eles passam 1 hora na sua orelha. E aí eles te cansam. Eu já e aí vi eles isso. ganham. Exatamente. E aí eles ganham. É que eles cansam os pais, às vezes eu percebo isso, né? Às vezes o pai não quer, mas ele fica cansado de ficar com aquela criança na orelha dele, falando, por favor, por favor. Mas aí há necessidade de ser firmes, então.
Sim, extremamente firmes. Porque o que é importante também? Mostrar para essa criança que ela pode ocupar o tempo dela de uma outra forma. Que a internet, ela não é a única forma, né? Que a tecnologia. E aí os pais vão ter que ser criativos, né? Eles vão ter que sair um pouquinho também da internet no momento de lazer deles e criar atividades que vão movimentar mais essa criança, né? Porque isso também é importante. Porque é modelo, né? Uai, eu não posso ficar na internet, mas você pode ficar no celular? Não tá certo. A gente vê muito isso. Eu acho muito engraçado as crianças quando chegam, meu pai e minha mãe fala que eu não posso ficar na internet, mas vive na internet. A criança tá errada? Não A primeira tá, coisa como que é que eles falam, na verdade, né? é? Aí eu não consigo nem argumentar com a criança. Tem mais o que falar. Não, não tem o que falar. Não tá errado. É verdade. E aí, quando você começou a falar em rotina, a gente entra num campo que hoje em dia o pai, ele não é só mais pai, ele é professor É. também. E aí entra aquela criança, numa das primeiras situações, a criança, ela não quer fazer lição, não quer estudar, não quer fazer lição. Como você acha que o pai pode contornar essa situação? Olha, um dos maiores desafios que está sendo Verdade, imagina. é para os pais, né, frente a essa situação. Mas eu acho que primeiro volta aquela questão novamente de colocar para aquela criança que ela tem algumas obrigações, ela tem que fazer, não é negociável, né? Olha, isso não é negociável, isso aqui é. Então você escolhe se você quer ou não fazer e que hora você vai fazer. Mas isso aqui você tem que fazer. Então não dá para você negociar e falar, mãe, eu não quero. Ponto é ponto, né? Mas o que acontece? Mesmo que ela tenha que fazer que é uma obrigação, tente fazer com que seja de uma forma mais agradável possível, que não seja tão aversivo, tão ruim, porque senão vai ficar maçante para a criança, né? E entender, pais, vocês hoje não são obrigados a saber, a dominar tudo que o conteúdo que os professores estão passando, não é papel de vocês, né? Tá tudo bem. Mas e vocês não precisam ser professores, né? Vocês precisam estar ali para orientar, né? Para ajudar, para auxiliar, para acompanhar, que é diferente, né? E se vocês, a gente vê muitos pais hoje em dia muito preocupados, muito nervosos, às vezes irritados com essa Muito. situação dos professores, porque não sabem, não é esperado que saiba. Né? Porque teve pais que faz tantos anos que saiu da escola que nem lembra. E hoje a forma também da educação mudou. Né? As crianças estão aprendendo cada vez mais cedo coisas que a gente aprendia mais tarde. Sim. Então, assim, para minimizar isso, eu acho que a gente pode pensar em alguns recursos, pode pensar em algumas coisas para minimizar. Esse estresse, essa ansiedade, né, essa irritabilidade que vai causar dentro da relação nesse momento. Pesquise antes, veja, dê uma lida no material, no conteúdo, sobre o que vai falar. Se tiver alguma coisa que vocês não saibam, dê uma pesquisada, né? Ou peçam para os professores. Olha, professor, eu vi que você mandou esse material, eu não sei, né, o que é. Você poderia me dar algum material extra para mim estudar? Ou você poderia ensinar a gente como que faz? Porque eu acho que os professores poderiam, até os professores vão ficar bravos, né? Mas vamos lá. Professores poderiam criar um grupo com os pais e falar: olha, a gente vai falar sobre isso hoje. O conteúdo da aula é sobre isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês sabem o que é? Não. Passem as dúvidas, professores, tirem as dúvidas, e aí, quando chegar na hora da aula, os pais vão estar mais tranquilos, porque eles ficam nervosos, às vezes, por eles não saber. Né? E é mais engraçado quando às vezes a criança sabe mais que os pais. O que não é difícil, né? Exato, que não é difícil, né? E é o esperado também, porque os pais às vezes, né, Sim. passaram por isso há tanto tempo e às vezes se esqueceram. Então, assim, entendam, vocês não têm que ser professores, né? Vocês têm que ser pais. Neste momento, está exigindo um pouquinho mais da função de pai? Está, mas entenda que você não precisa assumir o papel de professor, porque isso vai gerar um atrito. A gente escuta muito as crianças falando: você não é meu professor, você é meu pai, minha mãe. Né? E a criança não está errada, ela está certa, né? Então a gente tem visto vários memes hoje na internet, vários vídeos que os pais têm postado, vários áudios que os pais têm falado que as crianças estão e eles não estão errados, né? Mas eu entendo também a frustração dos pais.
né? E pais, entendam, não é culpa dos professores, tá? É uma situação que acabou acometendo todo mundo teve que se adaptar e se virar. Os professores também estão sobrecarregados, estão preocupados, os professores também estão tendo que lidar com isso. E a gente vê também alguns pais falando assim, o professor tá mandando essa matéria difícil. Gente, ele tá fazendo o papel dele, é o trabalho dele. Isso ele estaria fazendo em aula, ou estaria fazendo em sala ou não. Né? A questão é que o momento agora acabou ocasionando isso. Então, os Sim. professores também não têm culpa. Mas entrem numa parceria no qual pode ser benéfico para todo mundo. Porque se os professores conseguem ajudar os pais não ficam meia-noite, 1 hora da manhã, mandando mensagem bravo com os professores. Ou por não conseguir ajudar os filhos. Então, assim, a gente pode ir minimizando essas coisinhas que estão gerando muito estresse, muita ansiedade, para que a gente consiga conviver. 100% não vai dar, porque a situação ela não tá tão positiva, ela não tá assim uma situação que, calma, vai ficar tudo bem. Às vezes a gente vai ver pai surtando, não tem como. São multitarefas, eu sempre falo, né? O pai hoje está administrando o trabalho, a casa, os filhos, os pais dele, Tudo em então um ambiente só. exatamente isso. E essa privação de ir e vir, ela sufoca, né? Ela vai se... Porque não é... Nós estamos aí há quase 6 meses já. Então, é complicado. E uma coisa importante que eu vi, assim, no que a gente está conversando, é a participação dos pais. Antigamente, eu acho assim, ou até hoje, vários pais que eu conheço, os avós que levam para a escola, trazem, cuidam, eles estão no trabalho. À noite eles se conversam e acabou. E hoje não, hoje muitos pais não podem estar contando nem com a ajuda dos seus pais, com as crianças dos avós, com as crianças por causa aí dos riscos que existem de contaminação, de infecção. Então, está sendo complicado, mas de tudo que a gente falou, eu percebo que a participação dos pais, ativa, paciência e rotina, vão ser fundamentais nesse momento. Sim, então, esse momento obrigou a todo mundo olhar para si e para as relações familiares, né? Pais que não conviviam o dia inteiro, as crianças passaram a conviver. E a criança, elas estão vendo isso, né, como uma oportunidade de passar mais tempo com os pais. De uma certa forma, está divertido. Porque, assim, eu via meu pai só à noite. Hoje eu tenho meu pai o dia inteiro. Então, ela não vai, você vai sentar lá na sua mesinha de trabalho, ela vai vir 300 vezes chamar você. Ou mostrar alguma coisa, porque ela vai querer sua atenção. Essa criança ela não tinha sua atenção o dia inteiro. Ela só tinha sua atenção depois das 6 da tarde, e ainda por 2 ou 3 horinhas, antes dela entrar na rotina de dormir, jantar, escovar os dentes, para no outro dia ela acordar. Agora ela tem você o dia inteiro. Então, é lógico que ela vai aproveitar. Eu não sei até quando isso vai ficar, então eu vou aproveitar. Porque o modelo antigo, para mim, eu tinha meu pai e minha mãe só 3 horas por dia. Hoje eu tenho eles o dia inteiro. Então, assim, é por isso que é extremamente importante organizarem esse tempo, né? Vocês não precisam ter um tempo tipo de 3, 4 horas no dia para disponibilizar da criança, não é isso. Pode ser um tempo de 15, 20 minutos, mas seja um tempo de qualidade. A quantidade, às vezes, nesse momento, ela não é tão importante quanto a qualidade. Porque você pode ficar 3 ou 4 horas com o filho, mas assim, não tem qualidade nenhuma. Você tá ali, mas você não tá presente. Nossa, eu tenho que terminar aquele projeto. Nossa, eu tenho que limpar a casa. Nossa, eu tenho que comprar isso e fazer aquilo. Você não está presente, entendeu? Então não é de qualidade. A criança não quer isso. Para a criança, o que é importante é a qualidade desse tempo. Como é? Porque é disso que ela vai lembrar. Lá na frente, nossa mãe, lembra naquele tempo difícil, daquele vírus? Lembro, filho, foi difícil, foi, mas foi legal, porque você sentava comigo e brincava. Né? Foi legal porque você contava história para mim na hora de dormir. Foi legal porque você cozinhava para mim, a gente cozinhava junto. Então é disso que a criança vai se lembrar, ou do adolescente. Não é a quantidade de tempo. Você ficou o dia inteiro comigo. Não é. É a qualidade do tempo que vocês vão disponibilizar para eles. E entender que vocês precisam estar presente, estar disponível, né? Que seja 15, 20 minutos. Esqueça ali o celular um pouquinho. Não precisa ficar, tipo, também sem o celular.
Uhum. né? Mas assim, que seja de qualidade. Interessante isso que você falou. Bom, Jéssica, eu só tenho a agradecer a sua participação e eu gostaria de te pedir aí um último recado aí para os pais nessa situação, né? Até a gente brinca, é pais à beira da loucura, hoje em dia, com tudo. O que você acha que nesse momento seria importante para eles? Porque antes de eles cuidarem das crianças, eles têm que filtrar um pouquinho todo esse emocional que a gente está carregando, que está bem pesado, né? Sim, sim. Se os pais não surtarem nessa época, a gente vai falar que então você não está vivendo a quarentena direito, pai. É verdade. Então, assim, é esperado que vocês deem uma surtada, é normal, né? Vivencie esse momento, porque está um momento muito difícil, né? Não está um momento fácil. Tirou a rotina de todo mundo, tirou a forma de viver de todo mundo, obrigou todo mundo a parar, né? Obrigou todo mundo a olhar para coisas que a gente não olhava antes. E entenda que, assim, é um momento, não é permanente, porque quando a gente está em algum momento difícil na nossa vida, a gente acha que ele vai ser permanente, e não é, Sim. tá? Ele vai passar, mesmo que tá aí durando aí, vamos pôr aí, mais da metade do ano, Sim, né? Nem mesmo que 2020 já está indo embora, mas mas, exatamente. E que, assim, observe os sinais, né? Nossa, eu tô muito estressado, eu tô muito preocupado, eu tô muito ansioso, eu tô sentindo muitos sintomas de tristeza, eu tô descontando muito a minha frustração, a minha raiva na minha família. Então, são sinais, são indicativos de que algo não está bem, tá? Se vocês perceberem isso, procurem uma ajuda, né? Procure ou um profissional, um psicólogo, ou se realmente você já tiver um quadro aí de ansiedade, né, de estresse, de depressão já instalado, vai ser normal esse momento, isso aumentar. Então, né, revise aí se talvez não precise a necessidade de uma medicação. Não tem problema pedir ajuda. Pelo contrário, né, mostra o ato de coragem que você vai ter por si, porque você não precisa lidar com isso sozinho. Tá tudo bem. Ninguém precisa aguentar isso aqui sozinho, porque está sendo uma situação que ninguém nunca vivenciou, não tão intensa dessa maneira, né? E é assustador. Por que passar por isso sozinho? Pode dividir. Porque assim, se você quer bem a sua família, que a sua família esteja bem, né, os seus filhos, o seu companheiro, que o seu relacionamento fique bem, você precisa fazer ficar bem. Só que às vezes a gente não dá conta de fazer isso mais sozinho, né? Então a gente pode pedir ajuda. É normal. E tá tudo bem, que aí você, nessa ajuda, você vai conseguir criar recursos para poder lidar com essa situação, né? Não é esperado que todo mundo saia intacto, porque a gente é humano, né? A uhum. gente não é de ferro, a gente acaba vivenciando como se a gente fosse. Eu tenho que dar conta de tudo, Sim. eu tenho que ser super forte, eu tenho que ser super mãe, super pai, Uhum. né? Tenho que dar super conta. Não, você não tem que dar conta. Você tem que entender que você é humano, que você tem sentimentos, que você tem emoções e que em algum momento isso vai acabar te afetando, né? Por conta de você ser humano. Não se trate como máquina, porque você não é, né? Eu acho que é essa a mensagem que eu poderia deixar. Nossa, uma mensagem tanto, Jéssica. Olha, só tenho que agradecer o seu tempo aí, está dispondo, participando do workshop. Foi de grande ajuda, tenho certeza que vários pais vão se espelhar aí do que a gente, um pouquinho que a gente conversou. E eu queria te pedir autorização para deixar algum contato seu, caso os pais tenham alguma pergunta ou queiram fazer algum comentário. Claro, eu gostaria novamente de agradecer pelo convite, adorei estar aqui, foi um prazer, espero ter ajudado. Sim. E, bom, meus contatos. As minhas redes sociais, né? Meu Instagram é Psi Jéssica Santos, e o Instituto Estimularmente, que é um instituto que eu tenho em parceria com a minha amiga psicóloga, no qual a gente tem desenvolvido vários projetos e vários trabalhos lá. Né? O Facebook, o Instituto Estimularmente, ou psicóloga Jéssica Santos. Estarei lá, se vocês precisarem, pode me mandar uma mensagem, pode tirar suas dúvidas, que eu vou estar ali procurando tentar ajudar vocês. Fico à disposição.
Muito obrigada, viu, Jéssica, de coração aí pela sua participação. Imagina, eu que agradeço.